Era tarde da manhã quando um barulho na calçada chamou minha atenção. Primeiro um impacto, depois outro, e logo em seguida mais um. Ao chegar na janela, avistei a Mel segurando uma estrutura curiosa feita com papel, varetas e linha. Ela arremessava o objeto para o alto e o soltava, mas ele despencava na hora, atingindo o chão com um som seco. Mel observava a queda, apoiava as mãos na cintura e insistia na tentativa. O resultado era sempre o mesmo. Saí sem calçados para entender o que acontecia. Senti o frescor da grama sob meus pés, mas não me importei com o frio. É uma pipa, explicou ela antes mesmo da minha pergunta, transparecendo o orgulho de quem dedicou tempo àquela criação. Minha avó me ajudou a fazer, mas ela simplesmente não voa. Analisei o objeto de perto. Tinha o formato clássico de losango, revestido com papel de seda em tons de azul e amarelo, além de uma rabiola extensa feita de fitas plásticas reluzentes. Visualmente, estava perfeita. Parecia correta, mas algo impedia seu funcionamento e nenhum de nós conseguia identificar a falha. Fizemos um teste ali mesmo. Mel ergueu a pipa sobre a cabeça e a liberou. O objeto desceu girando e bateu no asfalto. De repente, o Bolinha surgiu, correu até a pipa no chão, deu uma cheirada, soltou um latido e retornou ao quintal, agindo como se tivesse encerrado sua tarefa. Rimos juntos da situação, e aquele momento de descontração suavizou o ambiente. Vamos chamar sua mãe, sugeriu ela. Não era um sinal de desistência, mas a percepção de que certas respostas pertencem aos mais experientes e que buscar auxílio não é sinal de fraqueza. Fui buscá-la. Minha mãe apareceu na entrada secando as mãos em um pano de prato. Observou a nós dois, encarou a pipa e inclinou a cabeça, pensativa. Para que lado o vento está soprando? Indagou ela. Trocamos olhares. Não tínhamos notado esse detalhe fundamental. Minha mãe entrou rapidamente e retornou com um pedacinho de fita adesiva leve. Ela levantou o braço e soltou a fita no ar. O pequeno fragmento flutuou suavemente rumo à goiabeira nos fundos. O vento sopra da rua para cá, explicou. A pipa precisa enfrentar o vento, não fugir dele. E vocês precisam de um local aberto para que ela ganhe altitude. Colocou o pano de prato de volta ao ombro e se retirou, deixando aquela lição pairando no ar como uma semente recém-plantada. Mel encarou a rua, depois a pipa e, por fim, olhou para mim. Seguimos para a via pública. Ela se posicionou contra o vento, ergueu o objeto e o soltou. Eu estava um pouco atrás com o carretel, liberando o fio gradualmente. A pipa subiu brevemente, oscilou e tombou de lado. Insistimos. Na tentativa seguinte, ela alcançou uma altura maior, manteve-se estável por 3 segundos e iniciou uma descida lenta em espiral. Solte mais linha quando ela ganhar altura, orientou Mel. Na terceira vez, ela subiu e eu liberei o fio. Ela se sustentou por mais tempo antes de cair. O progresso era visível. Sentíamos que a solução estava próxima. O Bolinha nos acompanhou e disparava em direção à pipa toda vez que ela atingia o solo, muitas vezes chegando antes de nós. Mel começou a competir com ele na corrida. Em 2 ocasiões, o cão venceu. Ela fingia estar brava enquanto ele abanava o rabo, vitorioso. Após a 5ª queda, Mel ficou em silêncio analisando a estrutura. Eu reconhecia aquele olhar. Era o foco de quem processa informações mentalmente. A rabiola está pesada demais, concluiu por fim. O peso puxa tudo para baixo antes mesmo de o vento conseguir sustentá-la. Reparei nas longas tiras plásticas. Eram numerosas e esteticamente bonitas, porém excessivas. Com paciência, Mel começou a remover metade delas, uma por uma. Lançamos novamente. A pipa subiu, balançou e, desta vez, permaneceu muito mais tempo no ar antes de descer. Tínhamos resolvido uma parte do enigma, mas ainda havia ajustes a fazer. Nós dois nos debruçamos sobre a pipa para entender o que faltava. Mel revisou o estiramento central que cruzava o losango. Havia um nó firme no meio, feito para não soltar, mas que deixava a estrutura rígida. Ela o afrouxou um pouco,
permitindo que o barbante tivesse mais flexibilidade. Observando as pontas das varetas, tive um estalo. Sugeri curvar levemente as extremidades laterais para cima, lembrando o formato das asas de um pássaro em pleno voo. Mel me olhou de forma analítica. Você acha que funciona? Não tenho certeza, admiti sinceramente. Ela refletiu por um instante. Vale a tentativa. Cuidadosamente, ela foi moldando as pontas, avaliando a curvatura visualmente. Era um ajuste sutil, quase invisível. Contudo, ao posicionarmos a pipa contra a claridade, a silhueta parecia diferente. Havia um equilíbrio inédito ali. Agora parece certo, sussurrou Mel. Retornamos aos postos. Ela elevou a pipa e eu me preparei com o carretel. O vento soprou forte. Ela soltou. A pipa ganhou o céu, e desta vez, não caiu. Continuou sua ascensão. Fui liberando o barbante com cautela, sentindo a vibração da linha nos dedos. Era uma sensação de força viva, como se a pipa estivesse ansiosa para subir. O vento a empurrou para o alto e lá ela ficou, imponente e vibrante, colorindo o azul do céu com seu amarelo e azul. Mel parou de correr e ficou paralisada, observando a cena com admiração. Consegui, ela está firme, avisei. Eu estou vendo, respondeu ela em tom baixo, como se falasse alto demais pudesse interromper o encanto. Permanecemos em silêncio. Apenas o som da brisa, a tensão do fio e a imagem da pipa no horizonte. O Bolinha sentou-se logo abaixo, observando com a cabeça inclinada. Ele não entendia a lógica, mas percebia a importância do momento. Da janela, minha mãe nos viu e fez um sinal de positivo com a mão. Mel e eu compartilhamos o riso da vitória. Mel pediu para segurar o carretel por um momento. Ao sentir a linha, ela soltou uma risadinha surpresa. A força é incrível. Parece que tem vida própria. Concordei. Olhando de longe, soltar pipa parece algo simples, mas ao segurar o fio percebe-se uma negociação contínua com a natureza. Quando o vento puxa com força, você cede linha. Quando ele acalma, você recolhe. É um diálogo silencioso conduzido pelo tato. Revezamos o controle. Enquanto Mel segurava, eu estudava o comportamento do objeto à distância. Quando era minha vez, ela ficava ao lado dando palpites gentis. Nossa sintonia crescia naturalmente, sem necessidade de regras. Em certo momento, a linha enroscou na goiabeira do vizinho e levamos algum tempo para liberar. Mel manobrava o fio por diferentes ângulos para desatar o nó. O Bolinha latia para os galhos durante todo o tempo, como se desse uma bronca na árvore. Quando a pipa finalmente se soltou e voltou a subir, comemoramos como se tivéssemos vencido um grande desafio. Minha mãe surgiu com um lanche, limonada gelada e biscoitos de polvilho quentinhos. Descansamos na calçada enquanto a pipa ficou temporariamente presa em um poste por alguns minutos. Mel observou com apreensão, mas o vento a resgatou antes mesmo de o biscoito acabar. Você viu isso? Comentou ela, aliviada. Minha mãe soltou uma risada reconfortante, daquelas calmas e sinceras. Ela ficou ali conosco por um tempo, ouvindo cada detalhe das nossas falhas e acertos. Ao entrar, Mel comentou comigo, sua mãe é muito boa nisso. Em preparar o lanche? Perguntei. Em estar presente no momento exato. Refleti sobre essa observação enquanto terminava de beber. Após a pausa, voltamos à atividade. O sol já aquecia o asfalto sob nossos pés. Mel propôs um novo nível. Não queríamos apenas manter a pipa no alto, mas sim aprender a guiá-la. Dá para controlar a direção? Questionei curioso. Minha avó disse que sim, mas é preciso aprender a linguagem dela primeiro. Ela me explicou a técnica, tensionar o fio para um lado fazia a pipa inclinar naquela direção. Soltar a linha rápido dava um impulso de subida, enquanto puxar com firmeza trazia para baixo. Eram toques delicados que geravam grandes movimentos lá no alto. Tentei fazer uma manobra de subida intencional. Soltei o fio rápido demais e ela mergulhou. Mel apenas observou em silêncio, permitindo que eu aprendesse com o erro. Na tentativa seguinte, com mais calma,
A pipa balançou, encontrou o apoio do vento e subiu com elegância. Saber que aquele movimento era fruto de uma escolha trazia uma satisfação diferente. Antes era apenas o vento agindo, agora era uma parceria. O vento fazia a parte dele e eu a minha. O Bolinha começou a perseguir a sombra da pipa no chão. Onde a silhueta se movia, ele saltava atrás. Ficamos rindo da distração dele, e quase perdemos o controle da pipa em meio às gargalhadas. Com o passar das horas, Mel me deixou assumir o comando por mais tempo. No início ela ficava ao lado, atenta. Depois, sentou-se no meio-fio e apenas observou de longe. Houve um instante em que percebi que as instruções dela tinham cessado e eu já não dependia mais delas. Eu estava conduzindo a pipa por conta própria. Ao notar o sorriso discreto da Mel me observando, senti aquele orgulho de quem percebe que aprendeu algo novo com sucesso. Quando o sol começou a baixar no horizonte, a luz ficou dourada e a temperatura mais amena. Mel olhou para o céu, calculando o fim do dia. Preciso ir para casa antes que escureça, avisou. Ficamos um último momento apreciando a pipa no ar. Ela tocou o fio brevemente apenas para sentir a vibração final e me devolveu. Iniciamos o recolhimento. Ela segurava a estrutura enquanto eu enrolava o barbante com paciência. A pipa desceu descrevendo círculos suaves, como se aceitasse o fim da jornada. Mel a acolheu com as mãos e a observou por um longo tempo. Não imaginei que exigisse tanto cuidado para funcionar, comentou. Pensei que era só jogar para cima. Sua avó não tinha contado. Ela ensinou a montar, mas certas lições a gente só aprende na prática. Aquelas palavras ficaram na minha mente. Existe uma distância enorme entre conhecer a teoria e compreender a essência de como algo funciona. A avó entregou a ferramenta. O dia de hoje nos deu a experiência. Mel guardou a pipa com zelo, alinhando as pontas e protegendo o papel de seda com o fio enrolado. Na próxima semana, faremos uma ainda maior, prometeu ela, gesticulando para mostrar o tamanho pretendido. Rimos da empolgação. Nos despedimos no portão. Minha mãe agradeceu pela visita e Mel seguiu seu caminho, saltitando com a pipa protegida sob o braço. Observei até que ela sumisse na curva da rua. Entrei em casa. Jantei ainda sentindo a lembrança do vento e a força da linha nos dedos. Entre o primeiro tombo e o voo final, houve um dia inteiro dedicado a ajustar detalhes e descobrir caminhos ao lado de alguém que persistiu comigo. Fui dormir com a sensação gratificante de quem entendeu que as coisas feitas para voar exigem construção e paciência. Boa noite.